tudo bem? Hoje nós estamos dando início ao último episódio da série Deus Ama Primícias, cujo tema é: qual é o significado das primícias? Você já se perguntou qual é o significado da palavra primícias? A palavra de Deus, ela fala no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9 e versículo 10, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Aí eu pergunto para você, qual é o significado de primícias? Significado de primícias. Primícias vem da palavra primeiro. Então, são as primeiras coisas de uma série. São os começos, os prelúdios, os primeiros frutos colhidos, os primeiros animais nascidos num rebanho, primeira parte, primeiro filho. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês que eu estava meditando esses dias e que fez um sentido muito significativo para mim, que foi perceber o quanto que Deus, Ele ama, e Ele ama tanto as primícias, que Deus, Ele deu o seu único Filho unigênito, Jesus. Ele deu o seu Filho unigênito, Ele deu o seu Filho, seu primeiro filho, seu filho único, seu único filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, por amor à humanidade, para dar vida à humanidade. E a Bíblia fala lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E nesse momento eu pergunto a você, Deus, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos honrado com a sua maior primícia, que é Jesus. Deus, Ele se importa com a sua criação. Você já parou para pensar nisso? Deus se importa com a humanidade. Isso mesmo, Deus se importa com você. Você que está aí do outro lado dessa tela recebendo essa mensagem. Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele ama a humanidade. Deus, Ele tem um amor incondicional por todos os seus filhos e filhas, pela humanidade. Amém? Deus, Ele projetou você para viver coisas extraordinárias. E eu pergunto para você, você tem honrado a Deus com as suas primícias? Assim como Deus, Ele tem nos abençoado dia após dia, minuto por minuto, por meio da pessoa de Jesus, por meio do seu Filho Jesus. Ele nos deu vida e vida com abundância. E hoje, se temos vida porque estamos vivendo uma vida que veio por meio de Jesus Cristo, que veio por meio da pessoa de Jesus. Porque antes era condenação, mas Jesus se fez maldito. Jesus se fez maldito. Morreu numa cruz do Calvário para nos tornar filhos e filhos benditos. Amém? E eu pergunto para você nesse momento, quando você honra a Deus com as suas primícias? Quando? De que maneira? De que maneira? Aí eu vou te responder de uma maneira muito simples e muito precisa. Você demonstra para Deus, você mostra para Deus, por meio das suas ações, por meio das suas atitudes, que Deus, Ele tem um lugar primordial na sua vida. Em tudo que você for fazer, aprenda uma coisa: ponha Deus em primeiro lugar. Deus precisa ser o centro e Ele precisa ser o primeiro.
Ele precisa ser o centro, ele precisa ser o primeiro, ele precisa ser o primordial na tua vida, em tudo que você fizer. Amém? Lembre-se que o início, começo, são sinônimos dessa palavra tão poderosa, primícia. Essa palavra tão importante no nosso vocabulário, no vocabulário do nosso Deus e também no nosso vocabulário, porque nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Nesse segundo bloco, eu quero falar algo de extrema relevância para vocês. Olha só, a palavra de Deus fala que é importante você honrar ao Senhor com os teus bens, com as tuas primícias, de toda a tua renda. Não é verdade? Foi isso que nós lemos no início desse episódio de hoje. E eu quero falar algo para vocês que eu estava meditando também e percebi que isso é uma chave poderosa que a gente precisa girar, né? E através dessa chave, portas vão se abrir e muitas coisas vão começar a acontecer na nossa vida por conta dessa palavra poderosa chamada honra. Honra. Honra produz honra. A honra que você está dando para Deus, que você está entregando a Deus, que você está doando para Deus, que você está devolvendo para Deus, em outras palavras, ela vai retornar para você da parte do nosso Deus. Porque a honra, ela produz honra. Foi assim na vida de Daniel, foi assim na vida de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. Por mais difícil que seja o processo que você estiver passando, ponha Deus na frente de tudo. Ponha Deus na frente de tudo. Ponha Deus na frente de tudo. Amém? E eu quero fazer alguns questionamentos, mas para você refletir durante essa semana, amém? Primeiro, até quando o homem vai querer fazer suas escolhas sem colocar Deus na frente de tudo? Você já se perguntou para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Terceiro questionamento, o que Deus tem para você é o melhor. Porém, você tem buscado o alinhamento para o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida? São 3 perguntas, 3 questionamentos que eu quero que você reflita durante essa semana. E peça à pessoa do Espírito Santo de Deus para que ele possa direcionar os teus passos e para que ele possa preparar o teu coração e os teus ouvidos para receber as respostas desses questionamentos que você fará à pessoa do Espírito Santo. Amém? E eu não poderia finalizar essa série sem falar algo de extrema importância. Isso mesmo, essa série ela é muito importante para que nós venhamos obter sucesso, para que nós venhamos obter uma vida frutífera, uma vida abundante na presença de Deus. Que é você estar honrando a Deus com o seu melhor, você dando a Deus o seu melhor, você doando a Deus aquilo que é primordial, você colocando Deus na frente de tudo na tua vida, amém? Eu finalizo essa mensagem com o texto de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que diz assim a palavra do Senhor. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. É fundamental o cristão, o filho, a filha do Deus vivo, buscar Deus em primeiro lugar, buscar o reino dele em primeiro lugar, buscar as coisas do reino em primeiro lugar e a sua justiça. E hoje eu quero convidar você a
meditar nessa mensagem e refletir sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, o que você precisa melhorar, aonde você precisa mudar, como que você deve mudar. E se você estiver encontrando um obstáculo que você não está conseguindo mudar situações na sua vida, começa a pedir à pessoa do Espírito Santo de Deus para que ele venha intervir por você. Ele vai intervir, ele vai te guiar, ele vai te entregar respostas e você vai ver que tudo vai fazer sentido acerca dessa mensagem que está sendo relatada aqui nesse episódio de hoje. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Eu quero te convidar nesse momento a você colocar a mão sobre o seu coração e você abaixar sua cabeça, fechar os teus olhos. Eu vou estar aqui com os meus olhos abertos, mas eu vou estar aqui ligadinho com o Senhor, juntamente com vocês. E nós vamos estar levantando uma pequena oração a Deus acerca desse assunto que foi tratado hoje aqui no nosso canal. Amém? Soberano Deus e Altíssimo Pai, eu venho diante de Ti colocar a minha vida e a vida de todas essas pessoas que estão recebendo essa mensagem do outro lado, Senhor, dessa tela, desse celular, através da sua televisão, por meio do seu tablet. Eu não sei qual é o recurso tecnológico que essa pessoa está usando, mas eu sei que o Senhor é o Deus de perto e é o Deus de longe. Eu sei que o Senhor está nos ouvindo e eu sei que o Senhor está vendo tudo que está sendo realizado aqui para enaltecer e glorificar o Teu santo nome, Deus. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha nos ensinar a depositar a nossa confiança de maneira incondicional, de maneira total, de maneira primordial, que a gente venha confiar totalmente em Ti, entregar os nossos caminhos nas Tuas mãos e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor está no barquinho e o Senhor no barquinho vai tudo bem. Pai, nos ensina também, Senhor, a colocar o Senhor na frente de todas as situações, seja ela qual for, não importa qual seja a situação, se seja uma situação boa, uma situação angustiante, ou uma situação de tristeza, uma situação até mesmo de um momento de raiva, de explosão, de sentimentos que, de certa forma, às vezes acontece na vida do cristão. Vemos que o Senhor está agindo no nosso viver. E eu quero pedir a Ti que o Senhor venha nos ensinar, que a pessoa do Teu Espírito Santo venha guiar os nossos passos e venha nos abençoar de uma maneira extraordinária. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor, a caminhar dentro do centro da Tua vontade. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos, porque Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Amém? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. E não se esqueça também de curtir, de compartilhar e de comentar os vídeos que estão sendo colocados aqui na plataforma do YouTube. Que Deus ele venha abençoar grandemente a sua vida e eu vejo vocês na próxima semana. Na próxima semana eu vou dar início a mais uma série e essa série vai ser uma série muito abençoadora. Eu tenho certeza que Deus também vai te entregar muitas chaves acerca dessa mensagem que vai ser liberada na próxima semana, amém? Que Deus abençoe vocês, um grande beijo, um forte abraço e muito obrigado por ter assistido e nos vemos no próximo programa. Até a próxima!